Agora no Repórter MT, eu entrevisto Júlio César Pereira, ele que é diretor central da moda. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Júlio falando sobre recuperação judicial e foi tão interessante que a entrevista ganhou uma repercussão porque inspirou muitos empresários. Para mim foi até uma surpresa, né? A repercussão favorável à nossa entrevista sobre recuperação, recuperando, que acaba atingindo o empresariado em si, independente de uma operação de recuperação ou não. Passamos 87 dias com as portas da loja fechada. Um período muito importante, né? Que é de Natal. É o bingo do comerciante, né? O bingo é a data do comerciante. mais esperada. É aquilo que você trabalha o ano todo, que eu sempre digo, né? E aguardando chegar o dezembro para você poder realizar os maiores negócios, onde você realmente realiza seu ano, né? O ano do comércio. E feedback com os clientes? Não, o feedback é legal, como eu sempre digo, porque uma coisa que vale ressaltar, Ana, é muito interessante. O cliente ele é nosso amigo, tá? Ele entra dentro da nossa empresa, ele nos conhece, ele se sente em casa, e uma das coisas que a Central da Moda oferece não é só o preço e a qualidade, é o nosso atendimento. Então o feedback com o cliente eu não abro mão, é o corpo a corpo, tá? E é nosso amigo que está lá nos parabenizando. Você está sempre ali? Sempre, Ana. E uma coisa que eu quero ressaltar, aproveitando esse gancho, há 2 semanas atrás, nós temos 2 sites em Cuiabá, onde devo ir em Cuiabá e aonde não devo ir em Cuiabá. A Central da Moda, em apenas um dia, nós tivemos 278 comentários de amigos que são clientes, falando do nosso atendimento, falando do nosso produto e, acima de tudo, da nossa qualidade. Então, a Central hoje, em termos de varejo, nós somos uma referência. E, Júlio, quais os desafios ainda como recuperando judicial? Ana, são muitos, né? A operação recuperação judicial, ela é uma operação que, como eu digo sempre, né? Todo dia você tem um fato novo. Então, nós temos vários desafios. Dentro de uma recuperação, você, assim, diante dos olhos, eu costumo dizer o seguinte: você está mais fragilizado? Não. Porque você continua trabalhando dentro do seu operacional. Então você tem que proporcionar... É preciso desmistificar também a questão da recuperação judicial, né, Júlio? Sim, Ana. Porque muitos empresários se sentem fragilizados diante de uma situação dessa. Mas se é uma ferramenta que vem para poder proporcionar soluções, acho que as pessoas tinham que desmistificar um pouquinho isso. Ana, é interessante e uma colocação muito boa sua. Eu entendo o seguinte, eu vejo essa fragilidade mais psicológica. Porque sim, você é acostumado dentro de um ritmo assim, comprar, vender, comprar, a coisa funcionando, a coisa fluindo, e quando muito acelerado, quando de repente você tem que se retrair e você tem que colocar a vida da sua empresa, você tem que abrir a vida da sua empresa para o mercado, e principalmente na mídia. Então acaba fazendo o quê? Retraindo o empresário. Mas eu quero aproveitar esse momento, dizer o seguinte, que não é o momento de retrair, é o momento da gente se expor. Porque eu recuperando hoje, Ana, através hoje dos sites, da mídia, nós temos voz. Nós podemos vir aqui manifestar. E nós não somos tão fragilizados quanto se aparenta ser. Muito pelo contrário, nós estamos amparados pela justiça, porque a recuperação judicial, Ana, uma coisa que vale ressaltar, muito interessante. Não é só você chegar até um juízo da primeira vara de recuperação e falência, olha, eu quero uma recuperação. Não. A recuperação ela só é deferida, você tem que ter uma idoneidade. Você tem que mostrar para o juízo que você é capaz de cumprir aquela proposta da operação de recuperação judicial. E faz valer, Ana, uma coisa muito interessante. Mesmo com todos os desafios, com todas as dificuldades que você encontra, quando você conhece, é o que eu sempre digo, quando você conhece, você sabe o que você faz, você fica forte. E um ato de coragem também. Um ato de coragem e um ato, Ana, que eu disse na última entrevista, o grande segredo da recuperação é a parceria. Por exemplo, se você entra numa operação, você tem que ter os seus fornecedores junto com você. Porque se você perde o fornecedor naquele momento, você fica impossibilitado de continuar o seu negócio. Então, para que você mantenha o seu negócio, você tem que mudar assim, toda a estrutura, é uma forma estrutural, empresarial que você tem que criar.
Para isso, é o que eu vou tornar a dizer, você tem que conhecer o seu negócio. Sim. Porque a recuperação... Tem também o respaldo de um acompanhamento, né? Sim, isso é importante, isso influencia muito. Você, a partir do momento que você se torna um recuperando, você tem um administrador judicial, que ele está te fiscalizando, que ele te acompanha. Você tem o seu corpo jurídico, que vai te cobrar mais, tá? Porque isso eu costumo dizer, é os bastidores da recuperação, tá? Então, muitas pessoas que não entendem, ele acha que a recuperação é uma jogada do empresário, é uma jogada do comerciante, quando na verdade não é. Nós tivemos um reflexo dos últimos 4 anos muito negativo. Como eu disse na última entrevista, o primeiro impacto chega até a indústria. No segundo momento, o impacto maior vem até o varejo. Feito cascata. E uma coisa que vale ressaltar, Ana, até uma coisa que vale observar isso, o capital de uma empresa, ele está em quê? Está em produto. Então, quando você vai para uma recuperação, você vai fazer o quê? Você vai buscar uma capitalização, você vai buscar reestruturar a sua empresa para você continuar no mercado, buscando oxigênio, tá? Junto aos feitos que a recuperação te proporciona, mas vale dizer o seguinte, você tem que olhar para frente. Sim, e criar também estratégias diante de alguns engessamentos que acontecem, né, Júlio? Muitos, Ana, muitos. Aí você vai criando estratégias e para como eu vou lidar com esse desafio aqui. Eu vou refazer assim uma colocação que eu fiz no início da entrevista, tá? Que é aquilo que eu digo, você tem que não se sentir fragilizado, você tem que partir para cima. Então, para que você não deixe a coisa andar para trás, você tem que correr na frente. Então você encontra muitas dificuldades, todo dia é fato novo, todo dia você vai vivendo com movimentações dentro. Quero ressaltar, Ana, eu sempre digo isso, o recuperando, ele não quebra, tá? Ele não quebra, recuperação não quebra empresário. Muitos empresários, Ana, desistem porque você acabou de dizer uma coisa, estratégia, são fatos novos que vão surgindo, que aquilo você não consegue administrar aquela situação vivendo o operacional e vivendo o judicial. Então o judiciário hoje, você tem que ter você tem que ter um corpo jurídico que possa te aportar, que ele vira para você e fala o seguinte, continue fazendo o seu trabalho, se o seu negócio é comprar e vender, continue comprando e vendendo, deixa que o resto eu seguro. Aí a coisa funciona. Agora, se você tem que partir para cima, voltar para trás, você desiste. Porque é muita coisa e é muita dificuldade que você encontra com a burocracia que existe no Brasil. E você falando em burocracia, em relação à lei trabalhista, você consegue perceber já os efeitos? Porque houve toda uma mudança da lei trabalhista e os empresários apoiaram essas mudanças, né? Vislumbrando alguns... Eles diziam assim, que em algumas situações essa legislação deveria ser revista. Você consegue sentir na prática isso? Realmente, a questão da legislação trabalhista? Porque é uma empresa que trabalha com muita gente, né? Ana, eles têm um corpo de colaboradores ao longo de todos esses anos de muitos sim. profissionais. Ana, veja bem, é muito inteligente, muito sábia. E é por isso, se você aproveitou bem o momento, pegando um empresário de recuperando, né, dizendo assim, para poder te responder isso. E burocracia. Lógico. A legislação, a gente não consegue sentir o reflexo dela ainda. Por mais que se apresentou uma legislação favorável, isso buscando o quê? Um relacionamento legal entre o empregador e o empregado, e isso não vem acontecendo. Eu vou te dar alguns exemplos. Hoje nós temos a Justiça do Trabalho. Então, hoje nós temos fatos e feitos e causas que a gente não consegue entender. Até nós, assim, aproveitando como empresário, não só como recuperando, mas dizendo assim, como empresário, de qualquer segmento que seja, a gente não consegue ainda, Ana, obter respostas, obter uma orientação no qual a gente possa trabalhar. Eu vou aproveitar, se você me permite, esse gancho na entrevista. Eu tive um exemplo, agora recente. Nós tínhamos uma pessoa que ele fazia um trabalho esporádico para a Central da Moda. Durante 3 anos. Ele realizava o trabalho dele, acabava, ele vinha até a nossa empresa, recebia, pronto, sem vínculo empregatício.
E realmente esporádico. Esporádico, 100%. Aí o que aconteceu, Ana? Nós não tínhamos mais a necessidade, por uma questão de enxugar a despesa, coisas que você, aí volta naquilo que você falou, a logística, a estratégica, que você tem que fechar a torneira, você tem que enxugar. Não precisamos mais do trabalho dele, tá? O trabalho esporádico, sem vínculo empregatício nenhum. Ele foi até um determinado advogado e nos levou até a justiça. Estávamos com a loja o ano passado, dia 28 de novembro, com a loja fechada. Tivemos audiência, comparecemos até a audiência, chegamos lá, nos surpreendemos, Ana, porque ele não tinha, a única coisa que ele tinha dentro do processo era uma petição, era a história que ele contou, o sonho de ficar rico. Foi uma história maravilhosa, bonita, que o advogado, lógico, peticionou e colocou dentro do processo. Mas não tinha sequer uma prova, não tinha um lerite, não tinha uma carteira de trabalho, não tinha um ticket de ponto, não tinha nada que vinculava ele à Central da Moda. Apenas, Ana, uma testemunha que ele arrolou, que, diga-se de passagem, no nosso entender, e isso foi o fato que aconteceu na audiência, não mudou nada. Porque, veja bem, eu posso muito bem chegar hoje em qualquer órgão, eu vou no Ministério Público, eu vou numa delegacia e acuso alguém. Quer dizer, se eu estou acusando, eu tenho que ter fato, eu tenho que ter prova. Porque a justiça, ela trabalha mais ou menos assim, Ana. Me dê os fatos que eu te dou a causa. E esse feito que aconteceu conosco foi um feito que pode vir a nos prejudicar. Eu vou te explicar muito rápido por quê, Ana. Pelo seguinte. Vocês foram condenados? No primeiro momento, sim. Até nos surpreendeu, porque nós tivemos audiência, o juízo nos comprometeu que no próximo ano, que seria esse ano aqui, ele daria a sentença. Essa pessoa, Ana, ele entrou pedindo R$268 mil. Isso é surreal. Isso não existe dentro de uma realidade da justiça, não existe. Trabalho não, isso é uma ação indenizatória. Ele entrou com uma ação trabalhista que é o seu direito trabalhista, alegando que tinha direito a hora extra, a uma série de coisas. Isso é surreal. Tá, tivemos lá, não tem acordo, porque não é nosso colaborador, não tínhamos um vínculo empregatício, e no qual esse ano, agora na semana passada, nós fomos surpreendidos com uma condenação de R$335 mil para pagar para ele. Aí a gente pensa, Ana, vivendo numa situação de reformulação do Brasil em termos hoje de produtividade, em termos hoje de resultado, como que você tenha condições de você fazer algo contra esse feito? Até para você recorrer, Ana, existe a dificuldade. Porque você veja bem, uma ação dessa, se a Central da Moda, com o seu corpo jurídico, for recorrer, nós vamos gastar entre custo processual, entre despesa, quase R$16 mil, Ana. Então, uma empresa, vou falar da Central da Moda, tá? Uma empresa igual a Central da Moda, que está dentro de uma recuperação judicial, lutando, e diga-se de passagem, apresentando um resultado muito bom, um crescimento junto ao mercado. Como é que você vai desviar do seu fluxo de caixa R$16 mil, que você pode transformar isso, e tem que transformar isso, Ana, acima de tudo, em produto, em riquezas? Nós não podemos tirar 16 mil e pagar uma custa processual de uma coisa, Ana, que eu não estou defendendo que a Central deve, porque a Central não deve. Isso foi uma coisa que nem eu disse. Fomos até ao Ministério, é o direito dele, mas os fatos não se condiz. Mas aí o que vocês vão fazer então agora, Júlio? O que você e os seus advogados decidiram diante do que aconteceu? Olha, Ana, você está numa saia justa, então. Sim, eu vou ser sincero para você. Tá? A força da Central da Moda é tão grande que a gente não desiste. Eu tenho certeza que em segundo momento, uma pessoa que não tem assim, aquela força, a fé em Deus de continuar, porque te revolta, você fica revoltado. Porque você tá trabalhando, você está produzindo para o Brasil, para o estado de Mato Grosso. Aí você se surpreende com um fato desse. Uma pessoa que não é seu colaborador, que você não tem um vínculo empregatício com ele, e que no momento ele tenta, na verdade, criar riqueza em cima de uma situação que, como você disse no início, você está fragilizado? Não, nós não estamos fragilizados. Porque a partir do momento que você está trabalhando, você está forte. Então nós apresentamos os nossos resultados para o nosso juízo, que é da primeira vara de recuperação e falência. Então, quer dizer,
nós estamos aqui estudando com o nosso jurídico qual vai ser a melhor forma que nós vamos fazer. Agora, tudo isso, Ana, é o que eu sempre te digo, se torna uma pedrinha no seu sapato, que é o que eu te falo, todo dia surge um fato novo. Mas isso, Ana, eu tenho certeza que são movimentos que têm que ser divulgados. Você é empresário, colega, amigo, nós temos voz. Divulgue isso. Se você está passando o mesmo problema, porque eu acredito que a gente tem que separar, Ana. É muito forte até o que eu vou dizer. Os empresários e os comerciantes, eles precisam ficar mais unidos, né, Júlio? Nós somos uma classe hoje... É unida? Não, infelizmente não. A gente teve um momento, há muitos anos atrás, Ana, que a gente tinha uma voz que chamava Câmara Dirigente Lojista. Sim. Hoje o CDL não é voltado mais, eu te falo isso sem medo, porque é uma realidade. Se você entrar dentro do CDL, você não vai ver nenhum comerciante. Meu pai, Ana, foi um dos fundadores do CDL, então eu posso te falar isso com propriedade. Meu pai foi diretor de patrimônio por muitos anos, todas as eleições, participando de chapa e trabalhando e contribuindo. E você sabe que você não tem remuneração. Então meu pai foi diretor vitalício do CDL. Hoje nós não temos mais uma voz que possa vir gritar pela gente, nos unir, que a gente possa chegar no momento desse, a gente fazer uma reunião pelo menos uma vez por mês, todos os comerciantes, e cada um expor o seu problema, como eu disse para você... Buscando soluções conjuntas, a partir da experiência do outro. E temos uma orientação, Ana, porque que nem eu acabei de falar para você, você me fez uma pergunta que eu não posso te responder. Júlio, o que a Central vai fazer diante desse fato? Veja bem, eu tenho um corpo jurídico muito forte, que é o Dr. Dinei Ronchi. Lógico, ele sabe, ele está estudando o processo, a gente já encontrou coisas que não condiz com a realidade, além de não ter documento nenhum que prove o vínculo empregatício, mas é um tumulto que você tem. E nós não temos como gastar em cima desse transtorno que nos proporcionou. Então a gente crê que a gente vai buscar da melhor maneira possível. Como sempre, a Central da Moda é uma empresa família, tá, Ana? Então tudo que a gente faz assim, com uma coisa muito forte, muito bem pensada. A gente discute antes de tomar. Agora, muito bom senso. Acima de tudo, Ana, o bom senso. Acho que a palavra-chave é bom senso, né? O rótulo hoje que existe, Ana, é uma coisa bastante interessante. Existe muitos advogados, se me permita, que isso é todo segmento. Todo segmento tem o lado A e o lado B. Então, hoje nós temos aqui dentro de Cuiabá, advogados que são pioneiros em ações trabalhistas. Então, quando eles pegam uma pessoa, que eles vê que a empresa, que o reclamado, no caso, que somos nós, o empresário, ele pode oferecer alguma oportunidade de vantagem, de dividendos, de lucro, com certeza, eles fazem a cabeça, levam, e eles, por estar muito tempo, ser pioneiro, eles conhecem o caminho da pedra, e a gente não conhece, porque essa trabalhista, ela é uma coisa totalmente diferente de uma recuperação. Então a gente respeita, mas o trabalho tem que ter ética. Eu vou ser sincero para você, Ana, pela Central da Moda, a gente não tem limite, porque a gente trabalha. Então a gente não pode deixar essa exploração, esse colateral que se usa, acaba usando a justiça a favor do desfavor. Tirar isso que atrapalha o bom andamento do negócio, independente do seu segmento. Então hoje nós temos um lado que é um lado que tem que ser divulgado, a gente tem que criar coragem, vir aqui na frente das câmeras e dizer, não tenho medo de influência não, porque eu sou um homem, eu trabalho. Então para mim o trabalho é a força do homem, dignifica nós, como empresário, como cidadão brasileiro. Meu muito obrigado. Júlio César Pereira, meu entrevistado de hoje.